Aleluias, graça completa para você que está aqui nos acompanhando nesta manhã. Hoje nós estaremos aí dando a próxima aula, do fundamento, e a aula de hoje vai explicar a importância de você entender o que é ser livre no Senhor. Porque o que mais aparece aí, para quem é do Ministério da Graça, é esse jargão, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu sou livre, Cristo não vai me impedir, Cristo não vai me condenar. Então na aula de hoje a gente vai ver o para que a gente foi livre. Qual foi o propósito da liberdade? Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 é o versículo que as pessoas mais se utilizam para isso. Ali, Paulo fala para a igreja assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ponto. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então, Paulo aqui ele está passando duas informações muito importantes. A primeira, você precisa ser uma pessoa livre. E por que você tem que ser uma pessoa livre? E como é que você se torna uma pessoa livre? Quando você não entra novamente no jugo de escravidão. E qual era o jugo de escravidão que Paulo ele cita, principalmente se você for ler Gálatas 5 e Gálatas 3? Ele está falando de você entrar no ministério da lei, no ministério judaico. Por quê? Porque lá não existia liberdade. E agora na aula a gente vai conversar sobre o que de fato era essa liberdade. A gente sabe que a lei trazia a escravidão. Agora vamos descobrir o que era a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ali vai falar o que era essa liberdade. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, a liberdade que Cristo ele fala para mim, para você viver, é viver na liberdade, que é viver no entendimento da nova aliança, da aliança eterna. Então, quando você está vivendo nesta aliança eterna, automaticamente você está vivendo nesta liberdade, porque é onde o Senhor está. Então, se o Senhor habita dentro de você, você vai viver nesta liberdade, que é viver no conhecimento desta nova aliança. Coloca no verso 16 para mim. É só voltar um versículo. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, enquanto você permanece na lei, você não permanece como alguém livre. Isso não é um jogo de palavras, os versículos estão se auto-explicando. Então, aquele que está no antigo pacto, esse versículo aqui ele fala que a pessoa ela não se encontra como alguém livre. Então, é importante entender o seguinte, como eu sei se eu sou uma pessoa livre ou não? Eu tenho que estar convertido ao Senhor, e aí o véu é retirado. Aí o verso 17 complementa, falando que aqueles que estão no Senhor, aí tem liberdade. Então é muito importante entender que, olha, hoje eu vou me apresentar como alguém livre, não quando eu não me condeno, não quando eu faço o que eu quero e eu me sinto bem por isso, não. A carne, ela traz desejos, e quando esses desejos são cumpridos, ou realizados, a carne vai se sentir muito satisfeita, mas isso não quer dizer que você está vivendo na liberdade. Biblicamente falando, a liberdade ela só é manifestada quando o véu é retirado. Eu sei que vai ter 30 pessoas aí ouvindo a aula falando, vocês só falam do Antigo Testamento. Quando o véu é retirado e principalmente quando você pratica o novo e o vivo caminho. Quando você vira praticante do novo e do vivo caminho, quer praticar essas leis espirituais que a gente ensina em todas as aulas, automaticamente você vai ser uma pessoa livre. Livre para quê? Para poder servir a Deus em espírito e em verdade. Então é importante entender, pelo menos nesse início da aula, que viver livre hoje é você viver no entendimento da nova aliança. Hoje você tem livre acesso a esse entendimento. Por isso que Paulo fala aí em Colossenses 2:10, que nós estamos aperfeiçoados nele. Tem uma versão maravilhosa que fala que nós estamos completos nele. Colossenses 2:10. Então é importante você entender isso, que hoje você é uma pessoa completa no Senhor. Olha lá, também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então nele eu recebi toda a plenitude de Deus. Eu sou uma pessoa completa em todas as áreas. Eu não sou escravo em área nenhuma. Mas para ser completo nele, é necessário que eu esteja vivendo neste novo e neste vivo caminho. Eu preciso estar em tamanha obediência a Deus, que todas as outras coisas que estão à minha volta, elas vão parar de fazer sentido. Vamos abrir lá rapidinho em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, coloca no versículo 4. Vamos ler a partir do verso 4.
É verdade que eu também poderia confiar na minha carne. E todo mundo que usa o jargão de liberdade é porque quer confiar na própria carne e fazer uma vontade da carne. Aí ele continua, ó. Se alguém pensa que pode confiar na carne... Eita, volta lá que eu não terminei a leitura. Estou lendo devagar hoje. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora vamos para o próximo. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Próximo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Jesus. 8. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. Então é muito importante você entender que todas essas coisas da carne, um dia fizeram muito sentido para Paulo. Um dia, tudo isso que era da carne era muito importante para ele. E até no tempo da graça, ele poderia se utilizar destas coisas usando o jargão. Eu sou livre, eu vou continuar vivendo cumprindo a lei. Eu vou continuar vivendo, fazendo aquilo que eu era. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu gosto. Mas ele fala que para ele crescer em Cristo, volta no versículo 8 para mim, por favor. Ele fala, para ele crescer no conhecimento de Cristo Jesus, foi necessário ele perder todas essas coisas. Então, enquanto eu e você não fazer morrer a nossa natureza terrena, que está lá em Colossenses 3:5, eu não irei conseguir crescer na graça e crescer no conhecimento. Aonde que fala que eu preciso crescer na graça e no conhecimento? Pode abrir também, por favor. É 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18 vai falar que é muito importante, nesse novo e nesse vivo caminho, nesse fundamento, você crescer na graça e no conhecimento. E o que é crescer na graça? É você crescer no poder de Deus que vai trabalhar hoje, através de mim e através de você. E é um poder que, aquele que utilizar ele, vai trabalhar mais do que todo mundo que está à sua volta. Então, às vezes, o que mais acontece, principalmente dentro de ministérios, é ter aquele que trabalha mais. Ou, digamos assim, né, aquele que faz mais funções do que os outros que estão à sua volta. Isso aconteceu até com Paulo. Abre para mim 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10 vai mostrar que o apóstolo Paulo ele trabalhava muito mais do que todos os outros apóstolos. Mas por que ele trabalhava? Porque ele cresceu na graça. Então você que recebeu um apostolado, você que é profeta, você que recebeu um chamado grande, é natural que você cresça nesse chamado e a graça passe a efetuar em você de maneira que não vai efetuar na vida dos outros. Olha lá, ó. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, quando a graça de Deus vai crescendo na tua vida, você não vai diminuindo o ritmo. E o que mais acontece, às vezes, ministerialmente falando, é pessoas que crescem e diminuem nos seus trabalhos, nas suas funções ministeriais. E aqui Paulo diz que quanto mais ele crescia, mais trabalho ele tinha, mais funções vinham aparecendo para ele. E isso é um resultado daquilo que Jesus de Nazaré já profetizava lá atrás, que quanto mais fiel você for no pouco, muito mais ele vai te entregar. Então é importante você entender isso, que a graça de Deus ela vai crescer através de você. Porque o poder de Deus hoje, Efésios 3:20, o poder de Deus hoje, ele vai operar através de mim e através de você. Então, eu preciso ver o que é que está operando no meu interior. Porque aqui a ideia é o poder de Deus operar em mim. Mas muitas das vezes não é o poder de Deus que está operando em mim. Às vezes, como a gente leu lá em Filipenses 3:9, Filipenses 3:9 diz o seguinte, ó, que muitas das vezes o que está operando dentro de mim é a minha justiça própria.
Eu estou na graça, eu tenho que crescer na graça, mas eu não cresço na graça. Eu quero crescer na minha justiça própria. E quando eu não quero crescer na minha justiça própria, coloca aí para mim, Colossenses 2:8. Muitas das vezes eu estou querendo crescer em filosofias. Muitas das vezes eu estou querendo crescer em tradições de homens. Então, assim, enquanto eu for livre, mas só para cumprir os meus próprios desejos, a palavra de Deus, ela fala que eu estou servindo sim um Deus, mas é um Deus do próprio estômago. Isso está lá em Filipenses 3:19. A igreja que foi chamada para ser igreja passa a ser a igreja que vai servir o próprio estômago. Então é muito importante você entender que sim, você é livre. Mas o que significa liberdade? Significa o Espírito atuando dentro de você. E o Espírito, ele não vai cumprir os desejos da carne. Bora dar uma olhada aí. Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então é importante você entender que se você estiver no Espírito, você não vai ter necessidade de cumprir um desejo da tua carne, de fazer obras da carne. O seu prazer vai estar em fazer as vontades do Espírito. Por quê? Porque você está cheio, do Espírito. Então, aquele que vive no Espírito não vai estar se preocupando em fazer coisas da carne, ou está fazendo coisas que estão ligadas a tradições, a costumes, a filosofias, ou aquilo que o mundo aprendeu. Então, assim, vai ser fácil a gente conseguir praticar aquilo que a palavra de Deus ela diz. Por que fica tão pesado? Tem um versículo que eu não sei onde que está escrito, tá? Mas você com certeza você conhece. Que fala assim, olha, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Aí você vai falar, Lucas, isso aí é uma piada. Porque eu não conheço versículos mais difíceis para ser vividos do que, aqueles que o Senhor manda eu e você viver. Mas por que se torna algo extremamente pesado? Se torna algo extremamente pesado porque a gente não está vivendo no Espírito. A gente está vivendo nos nossos pensamentos, a gente está vivendo com as nossas ideias, a gente está vivendo de acordo com as nossas vontades. A partir do momento que você se encher do Espírito e não apagar o Espírito, como está em Tessalonicenses, você vai ser uma pessoa que vai ter prazer em obedecer a Deus, sabe? Então, é muito importante você entender isso. Olha, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne, sabe? Cristo te libertou e liberdade, biblicamente falando, significa espírito. Ele te deu acesso a esse espírito hoje para que você possa obedecer e se sentir completo nele mesmo. Pode falar, bispa. A graça e a paz. Estar cheio do Espírito é estar cheio da palavra do novo e vivo caminho. Porque as pessoas não associam uma coisa à outra. Estar cheio de Espírito, pensa que é só eu orar em línguas e ter uma mente infrutífera. Então, se eu não sei as regras do Novo Testamento, do novo e vivo caminho, eu não vou conseguir obedecer, por mais que eu ore em línguas. E aí talvez você fale assim, beleza, mas o que eu tenho que seguir no Novo Testamento? A palavra de Deus, ela fala que esse Espírito, ele nos deu leis espirituais. Abre para mim Romanos 8:2. Romanos 8:2 vai falar que o Espírito, ele te deu leis espirituais para serem cumpridas. As pessoas pensam, eu estou na graça, estou na liberdade, significa que não existe lei. Existe, olha lá. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Aí talvez você esteja falando, nunca ouvi falar de leis que eu tenho que cumprir no Novo Testamento. Uma das leis que talvez a igreja mais tem que cumprir, a que mais ignora talvez, é a de suportar o fraco na fé. Romanos 14:1 fala isso. Romanos 14:1 vai falar assim, nós que somos fortes devemos aguentar as debilidades do fraco, acolher e aceitar o fraco na fé. Isso é uma lei do Espírito. Então, a partir do momento que você conhece esta lei, não significa que, olha, a gente não explica quais são as leis que têm que ser seguidas, a gente explica. Então, todos os versículos que são colocados aqui, principalmente na aula do fundamento, é as leis fundamentais que nós estamos passando para a igreja seguir. Por exemplo, Efésios 2:20. Efésios 2:20 é uma lei do Espírito que os apóstolos e os profetas têm que lançar o fundamento. Aí, quando vai se decidir algo ministerialmente falando,
Ou quando vai fazer qualquer outra coisa, não envolve os apóstolos ou não envolve os profetas. Automaticamente a gente já está burlando a lei do Espírito. Então é importante entender isso, que tudo que é falado na aula, principalmente do fundamento, é centralizando quais são as leis do Espírito nesse fundamento. Né? Uma outra lei do Espírito muito importante: eu não posso olhar mais ninguém segundo a carne. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 16. Eu não posso olhar mais ninguém segundo a carne. Isso é uma lei espiritual. Então é importante você entender e ficar atento, que os versículos que a gente está passando aqui, é tudo leis do Espírito para esse novo e esse vivo caminho. Então, as leis hoje, elas são essa palavra, e essa palavra é o Espírito. Coloca para mim, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 vai falar que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra é o próprio Deus, a palavra é o Espírito. E presta bastante atenção. Quando você está cumprindo a lei espiritual que Cristo mandou você cumprir na vida do outro, automaticamente você está lançando essa palavra que é viva e eficaz. Você está lançando o próprio Espírito em ação para estar trabalhando. Então é muito importante você entender que quando você está cumprindo uma lei espiritual, automaticamente você está cumprindo a palavra. Se você está cumprindo a palavra, você está andando no Espírito, porque a palavra e o Espírito são um só, eles são a mesma coisa. Então é importante você entender o seguinte: olha, eu estou praticando uma lei espiritual com quem está do meu lado, automaticamente eu estou enchendo a pessoa do Espírito e eu estou lançando uma palavra que, pelo que diz aqui, é eficaz. Então é muito importante você entender isso. E olha a vantagem que a gente recebeu. Abre aí Filemão capítulo 1, verso 4. Filemão 1:4. Tá ainda, hein? A qualquer momento chega. Filemão 1:4, foi. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. 5. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. 6. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. 7. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então, olha o que acontece. Filemão, ele estava agindo com uma lei espiritual ali. E essa lei espiritual estava convergindo todas as pessoas que estavam à volta dele. Ao ponto, volta no versículo 7. Ao ponto de que as pessoas que estavam ao lado dele estavam sendo reanimadas. Então é importante você entender que quando você cumpre uma lei espiritual, quem está do teu lado vai ser envolvido por essa lei espiritual também, porque você está falando a palavra, e a palavra é viva e ela é eficaz. Então é muito importante você entender isso, que para funcionar, eu tenho que ser essa palavra praticante. Coloca para mim 2 Coríntios 3 aí, verso 1. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? 2. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então as pessoas vão ler automaticamente qual é a lei que está vindo aí de dentro. Elas vão ver automaticamente. Então, quando você cumpre essa lei que vem do Espírito, automaticamente as pessoas que estão à sua volta, elas vão lendo isso daí, vão aprendendo através de você. Por exemplo, eu vou falar de um jeito negativo, tá? Paulo, quando estava andando em uma cidade, se eu não me engano, deve ser a cidade de Éfeso, não lembro exatamente qual que era. Ele estava andando numa cidade e ele curava as pessoas naturalmente. Tinha outras pessoas ambulantes que olhavam de longe e falavam: vou imitar, vou fazer a mesma coisa que Paulo está fazendo. Pelo menos eles não queriam fazer com boas intenções. Mas o que eu quero que você preste atenção é que as pessoas estão vendo as suas ações, elas estão lendo aquilo que você está fazendo. Então é importante você entender isso, que em todo tempo as pessoas estão lendo. E até aquelas que não estão lendo, você precisa ter paciência.
Me veio aqui na cabeça uma passagem lá de Atos também, quando Paulo vai pregar, lá naquele prédio bem grande, eu acho que a pessoa ela cai do 3º andar, se não me engano é 3º andar. E aí, Paulo podia simplesmente abandonar, né, aquela vida e falar, não prestou atenção na minha pregação, você que vai para o outro lado e eu vou para o outro. Paulo foi lá e mesmo assim ele trouxe vida para aquele que não queria dar ouvidos para ele, né, que se adormeceu, né, durante o período da ministração dele. Então é importante você entender isso também, que vai ter pessoas que vão dormir enquanto você prega. Vai ter pessoas aí que não vão dar ouvidos para aquilo que você está falando, mas mesmo assim, você precisa trazer vida para o interior dessas pessoas, assim como Paulo ele trouxe naquela passagem. O que Paulo trouxe foi o que estava faltando dentro daquele ser humano, né, daquela pessoa. Estava faltando vida. Então eu preciso liberar palavras de vida para quem está do meu lado. Porque aquilo que aconteceu com aquele menino que acabou, né, caindo, ele já estava, né, adormecido lá em cima. Então aquilo dali foi só uma ação da reação que aconteceu. Então é importante você entender isso, que as pessoas que estão do seu lado, você não precisa esperar elas caírem ou acontecer o pior, você já pode estar liberando essa palavra de vida aí hoje. Então é importante entender que o fundamento ele não pode ser tirado em momento nenhum. 1 Coríntios 3:11. Isso é uma lei do Espírito. Ninguém pode colocar outro fundamento. Então, a partir do momento que eu estou colocando os meus sentimentos, as minhas ideias, as minhas vontades, automaticamente eu estou tirando o fundamento que é Cristo. E aí até as minhas vontades, elas não vão me satisfazer. Elas podem me satisfazer durante algumas semanas, ou durante alguns anos. Mas Deus ele vai falando nos próximos versículos, eu acho que é o 13 que ele vai falar isso. Ele vai falar assim, olha, que a obra que não for do Espírito, ela vai ser queimada. É o 13 ou é o 14? Acho que é o 14. A obra que não for do Espírito, ela automaticamente ela vai ser queimada. Então, assim, o que adianta você aproveitar uma obra por 2 anos? Ou por 3, ou que seja, por 4 anos. Sabe, a gente está tratando a obra de Deus como se fosse um picolé, ou sei lá, um sorvete. Por que a gente trata como um sorvete? Como algo que fosse passageiro. Sabe, que com o tempo isso acaba. 2 Coríntios 4, coloca no último versículo aí de 2 Coríntios 4, por favor. Eu não sei, eu acho que é o 18. Não, é o 17 que eu quero ler. Isso aí, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que Cristo quer dar para a gente não é uma obra de picolé, uma obra de sorvete que termina rápido, né? O que se desfaz rapidamente, né? Um sorvete você não precisa nem saboreá-lo, né? Para que ele acabe. Você deixa ele parado ali, ó, ele automaticamente vai se desfazendo. E isso é uma obra que eu faço quando não é no Senhor. Eu estou fazendo uma obra que é no Senhor, eu não preciso que ninguém toque nela para desfazer essa obra. Eu não preciso que ninguém faça uma oração contrária para aquela obra se desfazer. É igual um sorvete, você deixa ele assim, ó, mais cedo ou mais tarde ele vai, né, ó, perdendo a sua forma. Então, assim, a igreja não precisa se preocupar para desfazer, sei lá, seja um trabalho, ou seja uma ação errada. Essa obra, por si só, a palavra de Deus fala, ela já está sendo desfeita. Mas o que Deus quer que eu e você façamos hoje é uma obra que permanece para sempre. Então a gente recebeu uma glória que produz um eterno peso, sabe, de manifestação do Espírito, acima de toda comparação. Então é importante você entender isso, que quando eu obedeço a Deus com a liberdade que Cristo me deu, porque a liberdade é uma manifestação do Espírito, e esse Espírito ele está no novo e no vivo caminho, automaticamente eu vou ter essa glória eterna, que ninguém vai poder desfazer. Abre para mim Atos 5:38. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Olha o que ele fala aqui, olha o que Gamaliel está falando, ó. Não façam nada, deixem ir embora. Quando a obra é de homens, ela mais cedo ou mais tarde ela é destruída. Aí ele fala no 39 agora, ó. Bora lá. Mas, se vem de Deus, glória a Deus, olha.
vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então presta bastante atenção, ó. Eu estou fazendo uma obra de homens, eu estou seguindo os meus sentimentos, hoje eu estou vivendo querendo cumprir as minhas vontades, mas cedo ou mais tarde tudo isso, coloca no 38 aí, vai ser destruído. Vai me trazer, não é arrependimento, mas vai me trazer tristeza, vai me trazer algo que não é completo. Por que as pessoas realizam sonhos e quando alcançam eles não se sentem completos? Porque é um plano feito por homens. É um plano feito por sentimento. Então, tudo que é feito na carne vai te trazer um sentimento que falta alguma coisa, porque não completa. Ela pode completar na hora, mas ela não te faz se sentir completo. Assim como a vingança, assim como todos esses sentimentos. É o que ele fala aqui, ó. Isso acaba sendo destruído. Mas aqueles que viverem no Espírito, Colossenses 2:10, vão se sentir na plenitude. Vão se sentir completos em todas as áreas. Então, olha, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne, porque a sua carne ela pode até saborear o que você está fazendo, mas a sua carne mesmo vai se sentir necessitada assim que essa obra for destruída. Então, assim, olha, o bom de você obedecer a Deus é que Deus, ele coloca para mim, Filipenses 4:19, o nosso Deus, ele sabe exatamente suprir todas as nossas necessidades. Então, quando eu estou vivendo neste novo e neste vivo caminho, quando eu estou vivendo verdadeiramente em Cristo, Ele vai saber suprir todas as minhas necessidades. Ah, as necessidades que eu conheço hoje? Não, Ele vai saber suprir todas as necessidades, até as que eu não conheço. Então, por que é que a gente vive faltando alguma coisa? Porque a gente quer suprir aquilo que a gente conhece. Você quer suprir aquilo que os seus olhos humanos estão mostrando. Coloca para mim, 2 Coríntios 4:18. A gente quer suprir aquilo que os nossos olhos humanos estão vendo. Quando a palavra de Deus fala assim, olha, nesse novo e nesse vivo caminho, isso é uma lei espiritual. 2 Coríntios 4:18. Muitas das vezes, o que a gente quer suprir é o que o meu olho carnal está vendo. E a palavra de Deus está falando aqui, olha, que eu tenho que olhar as coisas que os meus olhos carnais não estão vendo. Porque senão eu vou estar suprindo só esse lado aqui, ó. Esse outro aqui vai ficar em falta. Então é importante você entender que quando é Deus trabalhando, Ele trabalha na plenitude. Coloca para mim aí, Efésios 1:23. Tem uma versão de Efésios 1:23, não sei qual é, que fala que Ele vai encher todas as coisas. Então todas as áreas, isso, ó, tá aí, ó. Ele vai encher todas as coisas. Então aquele que obedecer a Deus, aquele que viver nesse caminho, neste novo e neste vivo caminho, eu acho que é 2 Coríntios 4:15, ou é 4:14. Vai andar em caminhos de triunfo. Por quê? Porque vai se sentir preenchido em todas as áreas. Abre aí em 4:14, não, é 15. Coloca no 15. Por isso é... Não é não. Então deve ser 1 Coríntios 4:14. É alguma coisa assim. Então é muito importante você entender isso. Que hoje Cristo ele te deu essa oportunidade de ser uma pessoa que tem a capacidade de viver completa em todas as áreas. Aí não é, eu não sei onde que está escrito isso aí. Então é muito importante entender isso. Que hoje Cristo ele te deu essa capacidade de ser uma pessoa completa. Mas não é só com coisas humanas. Porque a gente já sabe que essas coisas humanas por si só elas já são passageiras. Mas se você escolher viver no Espírito, você vai estar completo em todas as áreas. Bora para Apocalipse 22:19. Apocalipse 22:19 vai dizer que a gente não pode estar tirando, né? 22:19. Olha lá. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então eu, como sacerdote, eu não posso estar tirando o fundamento que Cristo estabeleceu. Esse fundamento, quem estabeleceu foi o próprio Deus. Então eu não posso ser aquele que pega esse fundamento e tira ele.
E muitas das vezes, Paulo fala lá em 1 Coríntios 3 que a igreja tem tirado esse fundamento. Lá em Gálatas também 1:7 e 1:8, Paulo fala muito assim, olha, vocês estão recebendo tão de fácil, tão rápido outro evangelho, então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está tirando o que Cristo estabeleceu e estamos colocando outra coisa. Então é muito importante prestar atenção nisso. E aí você vai falar assim, por que que a maioria das pessoas hoje não querem viver nessa liberdade que Cristo estabeleceu? Elas querem viver no seu próprio estômago. Vamos lá, 2 Coríntios 4:4. Segundos Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Olha que coisa curiosa que está escrita aqui neste versículo. Isso aqui na época de Paulo e continua acontecendo até hoje, hein? O Deus daquele século estava cegando o entendimento das pessoas. Beleza. Mas ele estava cegando o quê? Falando aqui em outras palavras. O entendimento deles para que eles não entendessem o quê? O Evangelho. Todas as outras coisas ainda seriam cabíveis eles entenderem. Eles poderiam entender ainda a lei. A lei estaria disponível para eles entenderem. A única coisa que o Deus daquele século queria cegar era o Evangelho. E aí você vai falar, Lucas, mas por que era tão importante para o Deus daquele século cegar o Evangelho, né, dos olhos das pessoas? Porque cegando o Evangelho, coloca para mim aí, Efésios 2:1, vai deixar as pessoas espiritualmente mortas. Então, o Deus daquele século queria cegar principalmente o entendimento do Evangelho na visão daquelas pessoas. E hoje não é diferente. E aí você vai falar assim, Lucas, as pessoas que vivem cegas espiritualmente, como que é a vida delas aqui na carne? Vamos abrir lá, Apocalipse 3:17. Olha como que é uma pessoa cega espiritualmente, hein? Do Evangelho. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida e eu não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre e cego e nu. Então, muitas das vezes, uma pessoa cega é uma pessoa que pode ter tudo isso. Então, é importante você entender que o Deus desse século, ele quer te enriquecer, sim. Ele quer te prosperar. Tem pessoas que falam assim, olha, o inimigo não está deixando vir tal coisa sobre a minha vida. Não, o inimigo quer. Desde lá de trás, o inimigo gostaria que a igreja prosperasse. Mas eu não estou dizendo que Deus também não prospera, tá? Eu estou dizendo que o inimigo também é conveniente para ele fazer você prosperar. Por quê? Porque isso pode cegar o teu entendimento. Pode te afastar do Evangelho ao ponto de você não estabelecer mais a justiça que vem de Deus. Coloca para mim aí Romanos 10:2. Porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Geralmente as pessoas que têm de tudo e não falta nada, elas nunca vão se submeter à vontade de Deus, porque elas acreditam que Deus está funcionando na vida delas. Elas acreditam que Deus está prosperando elas e que aí elas podem seguir neste caminho. Então é importante entender que uma pessoa próspera também, na visão de Deus, pode ser uma pessoa cega. E aí, só para encerrar, Colossenses 3:11. Portanto, se vocês foram... é 3:1, né? Estava 3:1. 3:11 agora. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então é importante entender que hoje Cristo, ele habita em todos e ele está em todos também, né, para manifestar. Então não tem desculpa hoje para você falar assim, olha, eu não vou cumprir as vontades de Deus, eu não vou fazer a vontade dele. Hoje ele está em tudo e ele está em todos. Então todos têm a possibilidade e a liberdade dada por Deus
para manifestar a vontade dele. E todas as coisas que estavam escondidas, ele traz à luz. Amém? Então é muito importante você entender isso. Olha, que essa luz da palavra, ela vai clarear todos os dons que tem dentro de você. Sabe, às vezes você fala assim, mas como que eu vou obedecer a Deus se eu sou assim? Ele vai te esclarecer, a palavra ela vai clarear todas as coisas dentro de você. E você vai ver qualidades e características que antes você não encontrava nem você. Vamos falar para você aí que talvez hoje já passou aí por muita coisa nessa vida, né? Quando você estava lá atrás, ou quando você era uma simples criança, você imaginaria que você conseguiria vencer tudo isso que você já venceu hoje e venceu ainda lá atrás? Talvez não, mas tudo isso já estava escrito e decretado dentro de você. Então não esqueça disso e deixe Cristo, que é essa luz, que é essa palavra, iluminar o teu interior. E aí você vai conseguir entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Certo? Não esquecendo, hoje nós temos culto à noite, às 19 horas aqui na sede, às 18 lá na Jacuí, e venha também entregando aí sua oferta aqui, ok? E nós estamos aqui para edificar o corpo do outro não, né? Se edificar espiritualmente, porque nós somos um corpo só. Senhor, eu te agradeço nesta manhã e eu já declaro essa palavra aqui, trabalhando sobre todo o meu corpo, Senhor. Porque eu sei que o nosso corpo, ele é abençoado, o nosso corpo, ele recebeu a mente de Cristo para poder discernir espiritualmente todas as coisas. Senhor, eu já tiro toda a confusão na mente, cantarabalabachô, rondolobacheias. Senhor, eu já declaro o espírito de discernimento trabalhando para que a igreja saiba discernir espiritualmente todas as coisas. E eu coloco a palavra de Deus, a nossa palavra, como soberana sobre todas as ações que a igreja for tomar, para que o inimigo seja envergonhado através de nós, em nome do Senhor Yeshua. Amém.